Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Modbus TCP. Essas duas figuras, eu tirei justamente da documentação oficial do protocolo. Aqui a gente consegue ver duas coisas importantes, né? A primeira é relacionada com o que a gente já conhece do protocolo, né? Que é o Modbus RTU. Então aqui é o Modbus RTU. E ele é composto por duas partes, né? Então ele tem a camada aqui de aplicação, lá do modelo OSI. Então a gente pode pensar que aqui tem a camada de aplicação. A gente tem também a camada de enlace e a camada física. Esse é o protocolo Modbus RTU. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse protocolo, vocês podem procurar, né? Que aqui no canal a gente tem vídeos extensos sobre o assunto. Quando a gente vai para o Modbus TCP, a gente tem uma outra representação aqui, que é essa aqui do lado. Então, para começo de conversa, a gente começa a ver que a parte de aplicação, então aqui em cima, que seria a aplicação, ela é compartilhada entre o Modbus TCP e o Modbus RTU. Então a gente consegue perceber nessa figura que alguma similaridade com o Modbus RTU vai ter. Mais para frente no vídeo a gente vai falar exatamente, né, qual parte que é igual. E ele é baseado em cima do protocolo TCP, não, obviamente, como o nome diz, que é a camada de transporte. Nós estudamos essa camada de transporte nos vídeos passados e a gente viu que uma coisa muito importante a ser falada, né, é sobre a porta. Então, o Modbus TCP ele acessa a pilha TCP/IP através de uma porta que aqui a gente vai. Já sabe, né? Eu falei lá no vídeo do TCP, mas aqui a porta, só enfatizando, é a porta número 502, que é reservada para esse protocolo. Então, aqui a gente tem o IP, que é a camada de rede. E nós temos aqui a Ethernet, né? Então, o protocolo Ethernet aqui como camada de enlace física. Então, fazendo um contraste ali com o Modbus RTU, onde a gente tinha a ideia de mestre-escravo, então até que a documentação já fala, né? Mestre-escravo. No Modbus TCP a gente tem uma figura de cliente e servidor. O cliente é quem pergunta a informação, então aqui o cliente é quem está questionando pela informação, enquanto que o servidor é quem possui a informação, né, desejada. A gente pode imaginar então que o cliente ele vai fazer um papel parecido com o mestre, enquanto que o servidor seria o escravo. É o dispositivo que recebe a pergunta e responde essa pergunta. Aqui nós temos uma representação também retirada da documentação oficial, onde ele mostra como que eu posso relacionar as duas coisas, né? Então é interessante porque eu posso misturar partes que é RTU. Então tudo que está aqui nessa figura como roxo aqui, esse lilás, é Modbus RTU ou 232, tá? Então é linha serial que ele chama. Eu posso ter então dispositivos TCP e RTU na mesma rede Modbus. Isso é muito interessante porque a gente expande o conceito que a gente tinha sobre uma rede de comunicação industrial, abarcando vários protocolos, tá? Então, nessa questão aqui, quando a gente tem na rede RTU, normalmente a gente pode ter servidores, né, na rede RTU, seriam tipo escravos, mas a gente também pode ter clientes, né, ou mestres aqui. Claro que se a gente tiver mestre na rede Modbus RTU, a gente não poderia ter outros clientes, né, fora dela, tá? Porque aí poderia gerar conflito de informação ali. O mestre RTU acharia que só ele está perguntando, enquanto que numa rede Modbus TCP, perceba que a gente pode ter vários clientes, né? Então a gente pode ter a figura de vários perguntadores, né? E esses perguntadores, eles podem perguntar tanto para servidores TCP, mas eles também podem perguntar para dispositivos, né, para servidores que são baseados na linha serial, 232 ou 485. Então, qual que é o meu conselho para vocês é que quando vocês tiverem uma rede TCP híbrida, como nesse caso aqui, vocês deixem os clientes na linha Ethernet TCP, enquanto que os servidores, né, aí você pode ter tanto servidores TCP quanto servidores RTU. Lá no primeiro slide eu falei que tinha algumas partes que eram comuns a todos os protocolos Modbus, né? Então aqui a gente vai fazer uma retomada de assunto, lembrar como que era o quadro lá do RTU. Então aqui, só para deixar claro, né, é o quadro RTU. O quadro RTU ele começava então com o endereço de rede, né, endereço do dispositivo, que era o número entre 1 e 247. Logo depois vinha o código de função, então lembrando, né, a gente tinha
Por exemplo, o código 03, que era a leitura de registradores. A gente tinha o código 06, que era escrita. A gente tinha o 01, 05, que era digitais, né? Então aqui entradas e saídas digitais. A gente tinha o 16, que era escrita também. Nós temos também o campo de dados. O campo de dados ele se modificava, né? A estrutura dele se modificava para cada uma das funções. E por fim a gente tinha o CRC, né? Que era o campo que a gente checava se tinha algum erro de quadro. Agora eu vou diferenciar com vocês que a parte de função e de dados a gente chama de PDU. Então a parte fundamental ali, o núcleo da informação, a gente chama de PDU, enquanto que o quadro inteiro, né, composto também pelos endereços e pelo CRC, a gente chama de ADU. O que importa, pessoal, a gente entender que o PDU é a aplicação de fato, né, é a parte que é comum entre os protocolos RTU e TCP. Então aqui, quando a gente fala que eu digo que essa parte é comum, quer dizer que no quadro TCP, Modbus TCP, a parte de função e dados é exatamente igual era lá no RTU, tá? Então essas funções que eu fiz questão de escrever aqui e os dados, eles são exatamente iguais. O que muda é justamente a questão aqui, ó, vai algumas informações antes que a gente chama de cabeçalho Modbus. Esse cabeçalho Modbus, ele vem lá da ideia que a gente tem da pilha TCP, da pilha Ethernet, IP e TCP, que a gente sempre tem a parte de dados e cabeçalho, né? Então a gente tem o cabeçalho Ethernet, a parte de dados do Ethernet. Na parte de dados tem o cabeçalho IP e os dados do IP. Aí dentro dos dados do IP tem o cabeçalho TCP e os dados TCP. Aí dentro dos dados TCP a gente tem o cabeçalho Modbus e os dados Modbus que a gente já sabe agora como que é feito, né? Então o PDU, essa parte PDU é o que vai aqui e o cabeçalho Modbus é o que está nessa primeira parte aqui. Então agora a gente já conhece, né, o PDU. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o PDU, vocês podem olhar os vídeos, né? Tem vários vídeos explicando o Modbus. Então vamos dar uma olhada agora nesse vídeo o que é o MBAP. E aí a gente conclui o assunto e depois eu ensino vocês a simular uma conexão desse tipo. Então o cabeçalho MBAP é composto ali por 7 bytes. O primeiro campo é composto por 2 bytes e ele tem simplesmente uma função de identificar a transação. Então o que acontece? Você vai colocar um número qualquer. Então, por exemplo, o número 1057. E aí, isso na pergunta, né, no request. Então, na sua pergunta, você coloca um número aleatório aqui. E aí, na hora que isso chegar lá no escravo, lá no servidor, o 1057 é no servidor, ele simplesmente vai copiar isso para a resposta dele. Isso permite que o cliente, né, ele vai colocar um número que ele conhece ali, e na hora que ele receber a resposta, ele sabe de qual pergunta é aquela resposta, né? Depois disso, nós temos um outro campo ali, também composto por 2 bytes, que identifica o protocolo. Aqui é muito simples, né? O valor 0 significa que é o protocolo Modbus. Depois disso, nós temos um campo aqui de 2 bytes também, que é o comprimento. Então aqui vai ser, a gente pode pensar que é a quantidade de bytes. Ele vai simplesmente contar quantos bytes tem daqui para frente e vai colocar essa quantidade aqui. Então vai ser novamente como é 2 bytes, né? São 4 campos hexadecimal aqui dentro. A última parte do quadro, que faz parte do cabeçalho, tem 1 byte só e é o endereço do escravo, caso esteja sendo usado junto com o protocolo RTU. Aqui eu tenho dois softwares, né, que eu posso utilizar então para simular Modbus. Então eu tenho tanto o Modbus que ele chama RMMS, Modbus Master, e eu tenho também o Mod RSIM 2, ele simula o escravo, né? Então, esse aqui vai ser o nosso cliente, esse aqui vai ser o nosso servidor. Então aqui está o nosso cliente, eu vou configurar ele então aqui para a gente poder utilizar. Então eu vou colocar ele no modo Modbus TCP, eu vou colocar ele, lembra desse IP address, a questão do loopback, então aqui eu estou referenciando a própria máquina. Na porta TCP 502, ele vai gerar uma informação, né? Ele vai gerar um request ou uma pergunta, então algum aplicativo do próprio computador
Então aqui eu abri um arquivo, eu vou usar aqui uma função de leitura de registradores, então vou ler aqui do arquivo do ID1. Eu vou ler aqui, só para ficar mais fácil, vou ler 2 registradores. Agora no meu dispositivo, que seria o servidor, né, ou o escravo, eu vou também escolher aqui como Modbus TCP. Eu vou ver as configurações que ele está no momento. Então aqui ele está já no IP local, então beleza, ele vai entender lá o 127.0.0.1, a porta 502 também. Então nesse momento agora eu estou aqui vendo os holding, né, os registradores do tipo holding dele. Então provavelmente se eu conectar aqui, eu já vou estar fazendo a conexão dos 2 dispositivos aqui então. Perceba o seguinte, que eu consigo verificar, né, então aqui as leituras que está sendo feita, eu consigo também ver aqui, né, os LEDs que tem uma pergunta e uma resposta. Se eu modificar então aqui, ele está fazendo uma leitura do endereço de registrador 0, está fazendo comprimento de duas, né? Então, se eu vim aqui e alterar algum registrador desse, colocar o valor 5.000, por exemplo, então esse valor deve aparecer aqui no registrador 0 dessa forma. Então, lembrando, né, o formato hexadecimal, por isso que apareceu aqui um valor bem diferente. Pessoal, então desse jeito já está funcionando, tá? Aqui em Cons a gente consegue verificar exatamente o que está sendo passado de informação. Aqui é interessante, eu vou dar uma pausada aqui, para a gente poder olhar, né, o quadro como a gente tinha visto. Então aqui a gente consegue ver que esse software, que é o servidor, ele recebeu 0000, então isso aqui é a identificação do quadro. Então o nosso software cliente, ele identificou o quadro como 0000. Aí na resposta simplesmente o mesmo valor. Os outros 2 bytes, que é o terceiro e o quarto byte, também é 0000, identificando que é Modbus. Depois ele vem 0006, que é a quantidade de bytes que vem. A partir desse ponto, quantos bytes tem? Tem 6 bytes. Então a gente até consegue conferir aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na resposta, obviamente, isso muda, né? Na resposta tem 1 byte a mais. E aqui está a pergunta, né? Então vai ser para o dispositivo. Se fosse RTU, seria o dispositivo 1, leitura 03, leitura de 00 do registrador de 0000 por 2 registradores, né? Então ele vai ler o registrador de endereço 0 e 1. Na resposta, então, ele vai responder aquele cabeçalho, como a gente já falou, e aí vai ser a resposta do 03, dizendo que tem 4 bytes, e aí respondendo, né? Primeiro registrador, segundo registrador.